Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade que se faz presente, com o Frei Fabiano de Cristo, vibrando amorosamente por nossa família, por todos aqueles que sofrem, pelos que se encontram nos hospitais, pelos que estão pelas ruas, pelos que se encontram em aflição. Que Deus, nosso Pai, possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo-nos na fé e na confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação e livra-nos da prática do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós estudaremos o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, o poder da fé. E ele nos diz: E depois que veio para onde estava, a gente chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. Tenho-o apresentado a teus discípulos e eles não o puderam curar. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então, se chegaram os discípulos a Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nos lançá-lo? Não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus, versículo 17, 14 e 19. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas então é somente no sentido moral que devemos entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira no fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Noutra acepção, considera-se fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e outro caso, ela pode fazer que se realize grandes coisas. A fé verdadeira é sempre calma, confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem certeza de chegar ao fim.
A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a vontade com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Vamos conversar um pouco sobre o que vem a ser a verdadeira fé, porque por vezes falamos, eu tenho fé, eu acredito, mas diante do primeiro problema, nos vemos aflitos, inseguros, pensando no pior. E neste caso, será que temos mesmo a verdadeira fé? Trouxe algumas questões extraídas do jornal Consolador, ano 3, número 139, editado em 3 de janeiro de 2010. E ele nos diz: como podemos conceituar a fé? O vocábulo fé tem várias acepções. No sentido comum, significa a confiança do indivíduo em si, pois os que disso são dotados são capazes de realizações que pareceriam impossíveis àqueles que se duvidam. Dá-se igualmente o nome de fé à crença nos dogmas dessa ou daquela religião, casos em que se recebe a adjetivação específica de fé cristã, fé judaica, fé católica, entre outras. Existe, por fim, a fé pura, a fé não sectária, que se traduz por uma segurança absoluta no amor, na justiça e na misericórdia de Deus. É essa fé que nos fala o Evangelho. De todas as espécies de fé, esta é sem dúvida a mais sublime e também a mais difícil de ser encontrada, porque constitui apanágio de poucas almas de escola, cujo aprimoramento vem de longo tempo. Ter fé em Deus é guardar no coração luminoso a certeza de que nosso Pai existe e não deixa nenhum dos seus filhos desamparados. A convicção essa que ultrapassa o âmbito simples da crença religiosa. Conseguir ter fé é alcançar a possibilidade de não dizer mais, de não mais dizer eu creio, mas sim eu sei. Eu tenho certeza, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa é a verdadeira fé, meus amigos, né? E aí, outra questão. O que é fé cega e o que é a fé raciocinada? E ele nos esclarece que a fé cega, como o próprio nome indica, tudo aceita sem verificação da razão, tanto verdadeiro quanto falso, e pode, obviamente, a cada passo chocar-se com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Assentada no erro, cedo ou tarde desmorona. Agora, a fé raciocinada é a que não rejeita a razão, é que anda lado a lado com a razão e prende-se à verdade, sem jamais compactuar com a mentira. Essa é a fé raciocinada. E a terceira questão, ele fala: existe diferença entre crença e fé? Sim, existe, meus irmãos. No livro Consolador, Emmanuel diz que crer diz respeito à crença, inspiração divina, diferentemente da simples crença. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem e, como tal, é a base da regeneração. Idêntico ensinamento encontramos no capítulo 7, da segunda parte do livro Céu e o Inferno, no qual o guia da médium, que interviu de intermediária no caso Xumene, diz que a crença é o primeiro passo, a fé virá em seguida e, por último, a transformação. Mas para isso é preciso que muitos tenham de se revigorar-se no mundo espiritual. E é possível comunicar a fé a alguém por meio da imposição?
Por vezes acreditamos e queremos que o outro acredite como nós. É possível impor essa fé? E ele nos responde que não, não é possível. Segundo Kardec, a fé não se impõe nem se prescreve, mas pode ser adquirida, não existindo ninguém que esteja impedido de possuí-la. Para crer, é preciso, porém, compreender. Porquanto, adverte o codificador, a fé cega já não tem mais lugar nesse mundo. E a última questão, ele nos fala: Jesus de Nazaré deixou-nos algum ensinamento acerca da fé e da sua importância? Muitos, né, meus irmãos? Muitos ensinamentos. E ele responde: sim. Tudo é possível àquele que tem fé, ensinou Jesus. Consoante lemos em Marcos, versículo 9, 23, afirmativa, essa que demonstra a importância da fé em nossa vida e nos anima a tudo fazer para conquistá-la. E para complementar a nossa leitura, vamos ler o trecho do livro Jesus o Evangelho, psicografado por Divaldo pelo espírito de Joana de Ângeles. E ela faz uma análise deste capítulo, é o item 26, Poder da Fé, do capítulo 19. E nada vos seria impossível, Mateus, versículo 19 e 20. E ela nos diz: a fé expressa-se mediante a confiança que o espírito adquire em torno de algo. Apresenta-se natural e adquirida. No primeiro caso, é espontânea, simples, destituída de reflexão, de exigência racional, característica normal do ser humano. Na segunda acepção, é conquista do pensamento, que elabora razões para estabelecer os seus parâmetros e manifestar-se. Robustece-se com a experiência dos fatos, tornando-se base dos comportamentos lógicos e das realizações significativas do pensamento e da experiência humana. A fé procede também de vivências transatas, quando o espírito enfrentou situações e circunstâncias que foram experienciadas, deixando os resultados dos métodos utilizados para superá-las. Conhecendo os acontecimentos, embora inconscientemente, o ser adquire a confiança espontânea para os enfrentamentos que se apresentem por semelhança evocativos daqueles passados. Torna-se, desse modo, indispensável para uma conduta saudável, porquanto se faz bastão e alicerce para novos cometimentos, mediante aos quais o ser progride. A fé, no entanto, deve se apoiar na razão, que perquire no discernimento que estabelece as diretrizes comportamentais, a fim de que não se expresse de maneira cega, levando ao delírio do absurdo ou à ingenuidade do período infantil. A fé amadurece através da conduta que propõe, coroando-se de segurança pelos resultados colhidos nos empreendimentos assentados. O homem de fé reconhece o limite das próprias forças e não se aventura em empresas que lhe podem comprometer a resistência, levando-o à falência moral. Por isso, há um limite entre a fé e a ação, que deve ser tido em conta quando dá tomada de decisão ante o que fazer ou deixar de realizá-lo. Em face da proposta de que nada é impossível quando se crê, é necessário decodificar o que significa essa crença à luz da psicologia, para não tombar no fanatismo perturbador e insensato. E aí depois tem um outro trecho que ele faz a citação que nos diz o Evangelho, quando os discípulos tentaram curar e não conseguiram. E ela nos diz: de imediato um pai aflito, não lhe reconhecendo o Messias, prosternou-lhe aos pés e pediu-lhe socorro. O sentimento de compaixão do homem espraiou-se e sensibilizou Jesus. O seu drama era o filho enfermo. Tomado por desconhecida força que o
vitimava, atirando-se de um lado para outro, ameaçando-lhe a existência, minando-lhe as energias, e entregue totalmente à sua sanha, sem possibilidade de libertação, conhecendo o insondável do ser humano, Jesus compadeceu-se e cingiu a treva que envolvia o jovem, percebendo-lhe a história pretérita, quando delinquira, vinculando-se ao odiento perseguidor, que não cedia no propósito infeliz que se impusera, aturdido na sua insânia, não raciocinava, nem apiedava daquele que lhe sofria, a vindita incidindo no mesmo erro de que fora vítima anteriormente. Ao contato, porém, com Jesus, restabeleceu-se-lhe o discernimento, deu-se conta do mal em que laborava e, num átimo de segundo, arrependeu-se e desalojou-se do campo mental em que se homiciara no seu sofrido hospedeiro. Desvinculou-se de imediato ao ouvir a voz clara e forte do Mestre e receber o influxo do seu pensamento compassivo, deixando de malsinar o outro para cuidar da própria sombra responsável pelo seu ódio, pelo seu desejo de desforço, pela inferioridade moral em que jazia. Era natural que, ante o fato insólito, a fé brilhasse em todos que ali se encontravam, particularmente nos discípulos, que estavam decepcionados pela inépcia que eram portadores, já que eles também houveram tentado ajudar o obsesso sem colher qualquer êxito. Não se davam conta de que para cada espírito em sofrimento, a terapia é específica, porque não são todos da mesma classe moral, do mesmo estágio evolutivo, necessitando de variada gama de recursos para chegar-se até cada qual. Aquele em especial exigia algo mais do que a precipitada imposição verbal, e sim um discurso específico, rico de energias vitalizadoras, que a compensasse da vampirização interrompida, quando deslindado da sua fonte de nutrição psíquica. Faltava-lhes fé, profundidade de confiança para conseguirem os bons resultados da empresa, em detrimento do esbravejamento estúrdio da gritaria exterior que se haviam entregado. Aquele espírito, acostumado com os seus tormentos e apoiado no raciocínio conflitivo de justiça com as próprias mãos, não receava pessoas, nem agressões, nem ameaças. Somente seria removido do seu propósito insano se experimentasse a força da compaixão e da misericórdia para a sua aflição. Foi o que Jesus lhe ofereceu, apoio e renovação interior, facultando-lhe dar-se conta de que na vingança mais se afligia, na cobrança mais se desnaturava. Somente lhes restava a alternativa do perdão, a ofensa recebida para desfrutar da paz, de que necessitava mais do que qualquer outro valor, embora não se desse conta. O amor de Jesus infundiu-lhe esse ânimo, a sua claridade diluiu-lhe um pouco da compacta treva em que lhe confundia. A fé em Jesus era a certeza do próprio poder, da perfeita sintonia com Deus, a quem recorria sempre que necessário, sabendo por antecipação dos resultados que seriam colhidos. A fé é força que se irradia com energia operante e por isso consegue remover as montanhas das dificuldades, aplanar as arestas dos conflitos, minar as resistências que se opõem à marcha do progresso. O ser humano enfrenta os montes das dificuldades que ergue à frente, quando deveria buscar os objetivos mais nobres e engrandecedores. No entanto, no seu estágio infantil,
A sua sombra o envolve com preconceitos e desaires, enceguecendo-o com a ambição desmedida da posse do material, na qual investe os seus melhores recursos e depois não sabe como deslindar-se com tantos conflitos e vencer tão variados obstáculos que tem pela frente. Só mediante a fé, estruturada na consciência livre de prejuízos de toda a natureza, oferece a resistência para enfrentar as montanhas de desafios que lhe impedem o avanço no rumo da harmonia. Mediante a fé lúcida e enriquecedora, a existência se apresenta digna de ser vivida, facultando a aquisição de recursos para todas as situações, ensejando que aquele que a possui enfrente todas as contingências com calma, certeza dos resultados felizes que o aguardam. Não tem pressa, nem se angustia, porque sabe que os empeços exigem remoção e as sombras precisam de luz para desaparecerem. A fé racional nunca excede os limites da sua capacidade, nem se doira de ambição descabida, conhecendo as possibilidades que possui e os meios de que se deve utilizar para os acometimentos que enfrentará. É pujante, mas não presunçosa. É nobre, mas não jactanciosa, arrogante. À luz da psicologia profunda, uma fé diminuta, um grão de mostarda que lhe represente a dimensão. Tudo consegue e nada será impossível, porque se apoia, sobretudo, na razão. Lindo esse trecho, né? E muito esclarecedor acerca do que vem a ser a verdadeira fé. E para finalizar, compartilho com vocês a leitura de uma mensagem extraída do livro Palavras de Vida Eterna, psicografada por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. E esse texto fala de fé e obras. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago, versículo 2:17. E ele nos diz: imaginemos um mundo transformado num templo vasto, respeitável sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Por dentro, a fé reinando sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cândidos, mas por fora, o trabalho esquecido, campos ao desamparo, enxadas ao abandono e lareiras em cinza. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, se não para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Não te creias desse modo em comunhão com a divina majestade simplesmente, porque te faças cuidadoso do culto externo da religião a que te afeiçoas. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever, dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes, ao nosso próximo, meus irmãos. E por isso que fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos, quando a edificação dos homens, por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi acometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor,
infatigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Então, Emmanuel traz essa mensagem que é bem importante, porque temos que ter fé, mas precisamos fazer a nossa parte, né? Não basta unicamente ter fé e ficar sentado esperando que tudo aconteça, se não formos em busca. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, é o que Jesus espera de nós, né? A fé e obras, fé e trabalho, né? Fiquem com Deus. Boa semana a todos. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez para mais uma quarta-feira de leitura e estudo do livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. E para dar início às nossas leituras de hoje, eu gostaria de dividir com vocês uma pequena mensagem da Joana de Ângeles, de um livrinho que tem por título Filhos de Deus, psicografado aí pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco. E o título desta mensagem é Teu Irmão e Tu. E ela começa nos dizendo o seguinte: tens necessidades e expectativas que resultam do mecanismo das leis do progresso que te impelem à evolução. Não apenas tu as possuis, senão todas as criaturas, algumas das quais em maior volume e intensidade. No teu relacionamento com o próximo, impõe-te a conduta de compreendê-lo, evitando que lhe exijas viver conforme os teus padrões dentro das tuas inquietudes e aspirações. Assim agindo, nunca sofrerás decepções, nem te sentirás defraudado em relação aos demais. Cada um age conforme as suas próprias resistências e conquistas. Se consideras o teu amigo como carente de compreensão, a quem não deves exigir senão oferecer, liberando-o das tuas contrições emocionais, vê-lo-ás crescer e avançar, propiciando-te a mesma oportunidade que lhe concedes. Caso te pareça difícil, pensa no quanto gostarias que agissem bem em relação a ti e faze-o dessa forma. Se te falecem as forças e a mágoa, a ira, o ciúme, a revolta buscam alojamento em ti, ora, a fim de adquirires compreensão, na certeza de que, igual que tu, todos são aprendizes da vida. Torna-te paciente, gentil, desculpando os erros dos outros e auxiliando-os a corrigi-los e retificar-se interiormente. Amplia as tuas capacidades de sabedoria, de amor, de ação fraternal em favor dos que ainda se retêm na retaguarda ou te passaram à frente e talvez se esqueceram de ti. Nunca ponhas as tuas
necessidades e expectativas acima daquelas que estão presentes em teu irmão, pois que tu já sabes como agir, pois que conheces o bem e ele talvez ainda não. Então, até aqui a leitura da nossa mensagem. Voltando ao nosso livro, do Hermínio Miranda, não é mesmo? O Diversidade dos Carismas, nós retomaremos a nossa leitura a partir de onde paramos na semana passada. Nós estamos lendo a introdução do capítulo 10, cujo título é Déjà Vu, ou seja, traduzindo, o já visto, né? E vamos então dar sequência à leitura a partir do tópico que havíamos parado. É certo isso, dado que a reencarnação decide a questão livre-arbítrio-determinismo, não no âmbito dos exíguos limites de tempo e espaço, mas na perspectiva da imortalidade em que se projeta o ser humano. É evidente que a reencarnação é uma realidade insofismável e que a própria ciência obstinada do nosso tempo começa a aceitá-la, premida por um volume esmagador de demonstrações. Porém, a despeito de concordar com Bosano em gênero, número e grau sobre a doutrina palingenésica, ela não me parece decisiva neste contexto, dado que se alguém pode ver o futuro que ainda está no dia de amanhã, no mês que vem, ou daqui a 1 século ou 2 milênios, então é porque haverá quem o possa ver em nossa última encarnação e mesmo além disso. Em A Memória e o Tempo, proponho considerar isto dentro do conceito de que Deus não pode ignorar o futuro. E se Deus o conhece, o futuro já existe. Quer isto dizer que não temos como fugir ao nosso roteiro espiritual? A experiência do Dr. Salles com o livro poderia indicar que sim, mas não entendo a coisa dessa maneira. Em primeiro lugar, o Dr. Salles poderia, não digo que estivesse, estar sujeito a uma influência espiritual que o induziu a ir buscar o livro. Não creio, porém, que fosse o caso aqui. O que ocorre, a meu ver, é que, numa projeção sobre o futuro, o Dr. Salles já havia visto todo o desenrolar da aula naquele dia, fenômeno que muitas vezes ocorreu com Regina, e viu que, em determinado momento, ele iria, por assim dizer, ele dizia ao aluno que iria ao seu gabinete apanhar um livro para discutirem juntos o exemplo que integrava o tema da aula. Chegado o momento em que o déjà vu ocorreu, ele quis deliberadamente intervir ou interferir e simplesmente não o conseguiu. Se tivesse conseguido, então sim, teria desafiado o seu próprio livre-arbítrio, uma vez que já decidira
ir apanhar o livro. Fato esse que ele já vira acontecer em alguma dimensão do tempo. A não ser assim, como entender que algumas pessoas possam descrever com minúcias eventos que só irão acontecer 2 anos ou 20 séculos depois? Não há como explicar de outra maneira. Os eventos já existiam na memória de Deus. Isso não quer dizer que cada um de nós tenha de passar por ali obrigatoriamente, mas que Deus, na majestade da sua postura intemporal, já nos viu no futuro passando por ali. Talvez, por isso dizia Cayce, que Deus é tempo, espaço e paciência. Como iria ele permanecer à mercê do tempo e do espaço se tudo isso é criação sua? É preciso que haja uma força ou inteligência acima dos contingenciamentos de tempo e espaço, capaz de criar essas realidades sem, contudo, ficar sujeitas a elas, o que seria contraditar não apenas faculdades divinas, mas a própria realidade que aí está e na qual vivemos e nos movemos, no dizer de Paulo. O Criador não cometeria o equívoco ingênuo, de se deixar dominar pela sua criação e encerrar a si mesmo no cárcere, tempo, espaço em que vivemos. É isso, portanto, somos criados simples e ignorantes, como diz a doutrina espírita. Com as primeiras luzes da razão, em algum ponto do processo evolutivo, somos dotados da faculdade do livre-arbítrio, que será, daí em diante, a nossa bússola, ainda que sustentada pelo instinto. A inteligência que não erra. A ação é livre, mas não a reação. Seja qual for, contudo, a forma de utilizarmos a nossa faculdade de decisão, Deus a respeita até extremíssimos limites de tolerância. Ele é paciente, como dizia Cayce, mesmo porque estamos presos ao contexto fixado nas leis cósmicas que regulam todo o universo material e ético. Sejam quais forem nossas decisões, por mais longo seja o caminho a percorrer, há de haver uma inteligência reguladora que já nos viu percorrendo todo o caminho que vai dar nos últimos patamares da perfeição. Se nós, simples mortais, contidos ainda nos limites de um corpo material, podemos, às vezes, dar certas escapadas ao futuro e ver o que está reservado para nós, por que razão não poderia fazê-lo a inteligência que criou e sustenta todo o imenso sistema universal? Logo, não é o nosso futuro que está determinado e não temos como escapar dele. Alguém lá em cima, contudo, já sabe o que vai acontecer e que decisões vamos tomar. Da mesma forma que um bom astrônomo
pode calcular quando e onde, no espaço cósmico, se encontrará, daqui a 600 anos, determinado corpo celeste. O que para nós parece errático e irregular, complexo e incompreensível, é aritmética elementar na mente divina. Entendo, pois, o déjà vu como simples espiada no futuro, quando nos é exibida. Não se sabe por que mecanismos ocultos e ainda incompreensíveis a dramatização de decisões que ainda iremos tomar, mas que na escala divina já estão tomadas. Deus é paciente. Ele espera até que tenhamos aprendido a tomá-las corretamente. E estará ainda à nossa espera quando, afinal, chegarmos ao verdadeiro núcleo da sua realidade, de vez que, por enquanto e por muito tempo ainda, estaremos apenas na sua periferia, como partículas infinitesimais que, no entanto, compõem juntas a sua grandeza transcendente. Em tudo isso, uma só realidade futura está escrita, determinada, inevitável: a da perfeição. Muito bem, termina aqui. Vamos então dar início ao item 2, que tem por título Como funciona o progresso. Inúmeros casos de déjà vu são de transparente simplicidade, sem as sofisticações de envolvimento com os enigmas do tempo. Diria mesmo que são de rotina. Se nos lembrássemos melhor do que ocorre durante a noite, enquanto desdobrados, tais relatos se multiplicariam de maneira assombrosa. Não diz André Luiz que 3/4 partes da população de cada hemisfério andam por aí a movimentar-se à noite sem o corpo físico? Não é, pois, de se admirar que, de repente, cheguemos a um lugar que nos pareça familiar. Isso ocorre com certa frequência a Regina. Ela tem um caso típico desses. Foi convidada, certa vez, por um casal para passar uma semana em casa deles, fora da cidade. Regina não conhecia a casa, pois nunca estivera lá. A amiga lhe dissera que tinha um espaçoso quarto de hóspedes, onde ela ficaria à vontade, confortavelmente instalada. Uma semana antes da viagem, no seu desdobramento rotineiro, provocado pelo sono comum, Regina foi até a casa deles e viu o quarto em que iria ficar. Não era, contudo, o cômodo grande e dotado de uma cama de casal de que lhe falara a amiga, e sim um quarto pequeno, mobiliado com conforto, mas com simplicidade. Uma cama de solteiro e uma pequena secretária com uma cadeira. Numa das paredes havia um armário embutido. O cômodo se abria para um corredor que ia dar na cozinha. Ao chegar à casa de seus amigos, uma semana depois desse despreendimento, reconheceu logo o quarto que lhe foi destinado.
era exatamente o mesmo que vira em espírito. Lá estavam os móveis singelos e a saída para o corredor que levava para a cozinha. Para completar o quadro de autenticidade, a amiga explicou que o quarto que lhe estava destinado era o grande, mas que a nora havia chegado com o bebê e foi preciso localizá-los no cômodo maior. Se Regina não tivesse a faculdade de guardar de memória, de vigília a lembrança dos seus deslocamentos durante a noite, ficaria perplexa ao ver que, embora nunca tivesse estado, melhor dizendo, naquela casa, conhecia perfeitamente o quarto. Às vezes, a forte impressão do déjà vu é invocada como evidência da reencarnação. É até possível isso, mas a hipótese não deve ser colocada assodadamente sem um exame criterioso dos fatos. Em seu excelente livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, o Dr. Ian Stevenson observa no caso Prakash, ocorrido na Índia, e por ele próprio investigado, que o menino que se dizia uma reencarnação de Nirmal reconhece seu pai de uma existência anterior, bem como sua irmã Vinla e sua mãe, Permavashari Jain, e mais, descobre sozinho a casa onde residiu numa vida anterior. Mas ao chegar, contudo, em frente à casa, experimenta alguma hesitação. É que, segundo apurou Stevenson, a família fizera modificações que o famoso cientista descreve assim. Bem, nós vamos parar por aqui, por causa do nosso tempo, mas na semana que vem nós retomamos, voltamos até um pouquinho para nos situarmos, neste lugar do livro, para continuarmos então essa leitura tão interessante aqui, desse livro do Hermínio Miranda. Vamos encerrar então por hoje a nossa leitura, o nosso estudo do livro, agradecendo ao nosso Pai de infinita bondade esta oportunidade maravilhosa que a tecnologia nos proporciona de podermos, embora não presencialmente, estarmos juntos na leitura e nos estudos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos da prática e do pensamento de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite a todos.